Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Porque aqui comigo vocês sabem que tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não é mesmo? Vamos lá para nossa próxima aula? Bora lá? Muito bem, gente, ó. Lembrando então que nessa unidade a gente está falando sobre o que mesmo? Vocês lembram sobre o que a gente está falando? Sobre nature, sobre a natureza, né? E sobre coisas que foram feitas pelos homens, não é mesmo? Então olha lá, ó. Lembra que a gente está falando então sobre nature, sobre a natureza, e a nossa primeira aula de hoje, a gente viu, né? A nossa primeira aula dessa unidade, a gente viu o quê? A gente viu aqui, né, um rio seco, com peixinhos sofrendo ali, né? E o que acontece ali? Esse rio, ele tá faltando o quê? Tá faltando water, tá faltando água, né? E o fish tá ali morrendo, não é mesmo? O fish tá morrendo. E a gente descobriu que para a gente preservar a água, né? Para a gente preservar a água, para a gente economizar a água, a gente tem que então tomar banho curto, né? Não ficar usando água para fazer coisas que não precisa, né? A gente percebe então agora que nessa época do ano a gente percebeu que, né? A gente tem dia que tem água, tem dia que não tem, porque a água está acabando. Então a gente tem que economizar, certo? Depois a gente falou sobre as birds, né? A gente viu sobre os passarinhos, né? E os passarinhos, eles voam bastante pelo air, pelo ar. Então as birds, né? Os birds, os pássaros, voam pelo air. E o air, a gente também respira o air, né? A gente respira o ar. E se eu falar para vocês, como é que a gente faz para preservar, né? Pra gente deixar o ar bom, saudável, né? O que a gente tem que fazer? A gente não pode poluir o ar. Então a gente não pode usar, se a gente puder usar ao invés do carro, usar uma bicicleta para não poluir tanto o ar, não ficar soltando aquele monte de fumaça, é melhor, não é verdade? Muito bem, aí depois a gente falou sobre os animals, né? Que todos os animals, todos os animals precisam desse cuidado. Porque o que acontece? Se a gente não respeita o habitat, ou seja, se a gente não respeita o lugar daquele animal, né, onde ele vive, se a gente não vai lá caçar nem nada, o animal pode até deixar de existir no mundo. Então isso não é legal, né? Então a gente tem que aprender a respeitar o espaço de cada animalzinho desse, não é mesmo? Muito bem. Todos os animais, eles moram aonde mesmo? Na Earth. Earth, certo? Moram na Terra, junto com a gente. Então a gente tem que aprender a respeitar eles também, né? Muito bem, na nossa última aula, a gente viu sobre isso aqui, ó. Sobre as árvores, né? Sobre as trees. E as trees, quando eu tenho várias trees juntinhas, ó. Várias trees, várias árvores juntinhas, né? Vira uma forest. Vira uma floresta, né? E a floresta tem muitos animais que moram na floresta. A floresta ajuda bastante a gente a deixar o nosso ar bem limpo, bem gostoso assim, né? E o que a gente tem que fazer para a gente preservar as florestas? A gente não pode sair desmatando, ou seja, cortando um monte de árvore, né? A gente não pode queimar as árvores. A gente tem que aprender a preservar essa floresta que é tão importante tanto pra gente quanto para os animais, não é mesmo? E hoje, olha lá, ó. Hoje a gente vai falar sobre quase bem parecido com trees, bem parecido com árvores. A gente vai falar sobre as flowers. Vamos falar sobre, ó, flowers, vocês sabem o que é, mas ó, flowers são as flores, né? E olha lá, ó. Dessa parte da história, a Teacher Bear, ela diz para salvar as flowers que estão no field, ou seja, que estão no campo, né? Temos um monte de flores que estão no campo. Temos que deixar as bees, né? As abelhas fazer o trabalho delas, né? Muito bem. As bees são aqueles insetinhos que vocês já sabem, né? Que são as abelhinhas que adoram mel, né? E tem um ferrão bem pontudinho, assim, que machuca se ela vier para cima de você, não é mesmo? E como que a gente salva as flores, né? Como é que a gente deixa as flores bonitas o tempo todo, né?
A gente tem que deixar as abelhas fazerem o trabalho dela. Porque a Bee, ela vai na abelhinha, pega o pólen, né? Pega assim, tipo um pozinho da flor e vai passando de flor em flor e vai ajudando a crescer cada vez mais flor naquele campo. E, além disso, ela pega e faz o mel para ela. Legal, né? Então, a gente tem que prestar atenção nas flores e não ficar arrancando flor qualquer, não. Tem que deixar a natureza no lugar dela, né? Então, olha lá, qual que é a atividade de hoje que eu vou pedir para que vocês façam? Provavelmente aí onde vocês moram, em algum lugar aí que vocês moram, tem algum tipo de flor, não é mesmo? Então, eu quero que você vá numa flor que você achar mais bonita aí perto da sua casa e eu quero que você tire uma foto do lado dessa flor que você acha tão bonito, dessa flower, certo? Então, ela pode ser rosa, pode ser branca, pode ser amarela, laranja, vermelha, tem um monte de flor. Então, eu quero que você escolha uma flor aí bem bonita perto da sua casa e tire uma foto junto com essa flower, beleza? Então é isso, gente. Próxima aula a gente continua a nossa unidade. Fiquem muito bem. Um beijo, um queijo e tchau. We have the whole world in our hands. We have the whole world in our hands. Let's save the fish in the water. Let's save the birds in the air. Let's save the animals on the earth. Let's save the whole world. We have the whole world in our hands. We have the whole world in our hands. Let's save the trees in the forest. Let's save the flowers in the field. Let's save the people in the city. Let's save the whole world.